Tenta de novo, né? Você vai conseguir. É assim que Deus olha para você e eu quando a gente cai no pecado. E se a gente não entende isso, a gente fica desesperado, né? E muitas vezes o cristão, ele desiste por causa disso. O inimigo chega e fala assim, não adianta mais, não adianta você tentar, você nunca vai conseguir. Tanto tempo na igreja. Deixa de enganar os irmãos, se iludir a você mesmo. Desiste. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. Essa santificação é um processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para outro. Então a inspiração diz aqui que a gente vai subindo de um nível de perfeição para outro. A gente obedece a Deus hoje, a gente faz a vontade de Deus hoje. Amanhã a gente está mais disposto a fazer um pouquinho mais, dar um passo mais firme um pouquinho. E é assim que a gente vai crescendo. Claro, tem um perigo. A inspiração também diz que a planta que não cresce, ela morre. A gente não pode parar. Temos que estar sempre lutando, batalhando, caminhando. A santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia. Às vezes as pessoas confundem santificação, perfeição, confundem tudo isso aí com o momento de conversão. Mesmo o momento de conversão, a palavra de Deus diz que tem pessoas que sabem falar. Falam, olha, aconteceu um fato assim na minha vida, aquele foi o momento que eu me converti. Tinha um irmão lá em Itaquera, irmão Zequinha, não sei se alguém conheceu ele. Irmão Zequinha, ele era marinheiro. Ele disse que conhecia a verdade sobre o sábado, já tinha ouvido falar sobre o sábado, tinha lido na Bíblia, mas ele gostava muito da profissão dele de marinheiro. E ele disse que nunca tomou uma decisão. Aí chegou um dia, ele está lá, descuidou lá na proa do navio, e no momento de descuido, ele caiu no mar. Ele caiu, os companheiros, ninguém viu, e o navio foi embora. E lá fica ele gritando ali, ninguém escuta, né? Ele falou assim, olha, era uma rota onde eu sabia que eu estava perdido, que eu ia morrer. Ele falou, mas eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, o senhor sabe que eu tenho adiado a minha entrega a ti por muitos anos. Ele falou, mas eu sei que o senhor existe, eu nunca duvidei disso. Só peço uma coisa, me dá uma chance. Não sei como que o senhor vai fazer isso, mas sei que o senhor pode fazer. Se o senhor me tirar dessa situação, eu vou guardar o sábado. Ele disse que fez a oração, mas lá dentro dele duvidando, né? Impossível nesse lugar aqui passar um outro navio. Talvez daqui uns 3 meses, 4, passa outro navio por aqui. Vai ser tarde demais para mim. Ele disse que no mesmo dia passou um navio e resgatou ele. Então ele falou, ali foi o momento da minha conversão, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Tem pessoas que conseguem fazer isso. A inspiração diz que nem todo mundo pode. Às vezes é um processo também a conversão. Se os irmãos perguntarem para mim qual foi, eu não posso falar para os irmãos quando foi mesmo o momento da minha conversão. Foi um processo, né? Posso dizer os acontecimentos que passou, mas foi um processo, não um momento. A santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia. É um contínuo crescimento na graça. Não sabemos um dia qual será a nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está ativo e precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir-lhe. Agora prestem atenção aqui o que diz aqui. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu, teremos de vencer e não há lugar de parada. Nenhum ponto a que possamos chegar e dizer que atingimos plenamente. Então, aqueles que não vai chegar a um ponto onde nós vamos chegar assim e falar assim, olha, agora sim, 20 anos de igreja, agora eu estou perfeito. Alcancei. Cheguei ao estado da perfeição. Os últimos, ou seja, eles nunca vão chegar a esse ponto de dizer e falar, sou perfeito, são aqueles que realmente estão caminhando na jornada com Cristo rumo à perfeição. Porque sabemos que a cada degrau que atingimos de perfeição, vamos avistar um degrau a mais para nos aproximarmos de Cristo. Um passo a mais é necessário ser dado, a cada degrau que chegamos. Aos que experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus. Eu creio que esta é a experiência de muitos de nós. Nós experimentamos o poder perdoador de Cristo, o amor perdoador de Cristo. Nós sentimos Cristo tocar nas nossas vidas um dia. Contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito.
sua vida faltosa e chegam a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. Há horas que a gente duvida. Será que meu coração foi renovado pelo Espírito Santo? Por que eu ainda falho? Por que eu ainda não faço as coisas perfeitas? Por que às vezes eu decepciono meus irmãos na igreja? Por que às vezes eu decepciono a Deus, decepciono a mim mesmo? E chegamos a duvidar se nosso coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses, eu desejaria dizer, não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Mesmo quando o inimigo nos engana, quando ele nos vence em alguma batalha que travamos com ele, Deus diz aí que ele não nos deixa. Não somos repelidos por Deus, ele não nos abandona, ele não pega a gente, espanca e fala, mais outra vez você caiu. Não, ele não faz isso. Ele fala, vai meu filho, vai minha filha, você vai conseguir. Continua. Por isso que a Bíblia, Cristo diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Cristo não falou assim, aquele que for bom, aquele que for o melhor, vai ser salvo. Ele falou assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nunca vamos chegar a um ponto de dizer, agora posso descansar porque estou bem. Estou em paz, tranquilo porque estou perfeito. Não, estou em paz porque tenho Jesus e Ele pode me salvar. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. A santificação é um processo progressivo. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos. Sabe aquele momento em que você chega assim, começa a dar um desespero, que você se sente tão pecador, tão indigno de se aproximar de Cristo? Muitas vezes, naquele momento, é o momento que você está mais perto de Jesus. É o que está falando aqui. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos. Porque vossa visão será mais clara, e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita, com a natureza perfeita de Cristo. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Irmãos, eu quero ler agora direto da Bíblia alguns textos da primeira carta de João. Capítulo 3, verso 8 e 9. Diz assim, quem comete pecado é do diabo. Dura a palavra, né? Quem comete pecado é de quem? É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca. Agora sim. Agora deu para entender. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Vivermos pecando deliberadamente, a propósito, já não resta mais sacrifício. Então quem é do diabo? É quem peca habitualmente, quem peca propositadamente, voluntariamente. Não é o caso que o texto que nós vemos ali, fomos vencidos, batalhamos, mas o diabo nos venceu em um momento de fraqueza. Ainda voltando em João, diz assim, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos... Porque temos que harmonizar os textos, né? O primeiro texto lá, se lêssemos só a primeira parte, ficaria confuso. Porque diz que quem peca é do diabo. Aí depois explica, quem peca habitualmente, voluntariamente. Aí o texto aqui agora de João 1, 8 e 9 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, diz aí que Cristo pode nos purificar, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos entender na prática agora.
Quando você estava no mundo, que você não conhecia Cristo, vamos falar de um jovem, não vou falar de você, né? Mas vamos falar de um jovem qualquer. Não conhece a Cristo, está vivendo lá no mundo, aí chega o final de semana, esse jovem sai com uma jovem na sexta-noite, sai com outra jovem no sábado à noite, domingo ele sai com uma outra jovem, quando é segunda-feira de manhã, chega na escola e ele chega roncando papo, né? Chega e conta para os colegas, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assim, fiz assim. Uma pessoa que está lá no mundo, ele vende um carro, o carro está com o motor já quase para fundir. Ele dá um trato, põe algumas coisas lá no motor, que vende o carro para a pessoa, o carro valia 30 mil reais, ele vende por 45. No outro dia ele encontra os colegas, e ele, olha, passei um para trás, ele conta com alegria aquilo que ele fez, né? Agora, o que acontece com você? Depois que você aceitou a Cristo, um jovem que aceitou a Cristo, ele pode cair no pecado? Ele pode, no final de semana, ou um dia qualquer, cair no pecado e até mesmo cometer o ato de prostituição? Pode ou não pode? Acontece ou não acontece? Acontece, né? Mas como que ele se sente depois que ele cometeu o ato? Ele chega na escola contando para os amigos, alegre, feliz, puxa, foi um fim de semana maravilhoso. Não, como que ele chega na escola? Às vezes nem vai para a escola, né? Fica em casa chorando, clamando a Deus por misericórdia, angustiado, com vergonha de encontrar os irmãos na igreja. Ele tem vergonha de falar sobre o que ele fez. O irmão pode, numa hora de fraqueza, enganar alguém em um negócio? Pode. Ele vai ter prazer naquilo? Você está dirigindo no trânsito, chega uma pessoa, passa, dá uma trancada, uma fechada ali em você, na hora escapa, né? Escapa, você fica nervoso, até xinga a pessoa, né? Ainda bem que ela não escutou, mas você ficou bravo e soltou. Né? Como você se sente logo que passa aquilo? Uma vergonha, uma tristeza, uma angústia. Essa é a diferença entre o cristão e aquele que não tem Cristo. O cristão, às vezes, no momento de fraqueza, se afasta de Cristo, ele comete um erro, mas ele não se conforma com o pecado, não tem prazer no pecado. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Faz seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir, transmitir aos que perdidos são.